Olá, galera, boa noite. Conforme prometido, né, doutores, nós vamos fazer uma aulinha aqui rápido sobre o Brexit, né, que seria a saída da Inglaterra da União Europeia, um plebiscito realizado em junho do ano passado. Então, primeiro nós vamos analisar as causas, né? O Brexit, no caso, a saída da União Europeia, ela decorre de algumas causas. A primeira, a gente tem que contextualizar que a Europa se ressente de uma crise econômica, né, que começa lá nos Estados Unidos em 2008 e que se desdobra na Europa. Essa crise econômica, ela vai afetar diretamente o crescimento da Inglaterra, né, e vai aumentar a insatisfação do governo inglês em relação à União Europeia. Eles acham que investem muito na União Europeia e não tem um retorno compatível, né? Então eles acham que saindo da União Europeia eles vão ter mais recursos e isso vai ajudar, isso vai contribuir para fomentar um desenvolvimento maior, né, do país. Um outro fator importante seria a crise de refugiados. A Inglaterra, juntamente com a França e a Alemanha, são os países que, por serem mais desenvolvidos, por terem um nível de vida mais alto, são os que mais atraem imigrantes. Isso desde, né, do pós-Segunda Guerra. Só que, nos últimos anos, o fluxo de imigrantes da África Negra, do Oriente Médio, da Ásia Central, do Sul da Ásia, aumentou muito. E a Inglaterra estava sendo pressionada pela União Europeia a receber esses imigrantes. Então, esse é um fator importante, né? Quer dizer, a maioria da população optou por sair porque não está disposta a receber essa leva, né, na verdade, de imigrantes, né? Eles associam imigrantes a algumas coisas ruins, né? Primeiro, o imigrante pode tomar o emprego do britânico. O imigrante, dentro dessa leva de imigrante, você tem aí potenciais terroristas islâmicos que aumentariam a probabilidade de atentados terroristas na Grã-Bretanha. Então, esse fator também contribuiu muito, né? Esse é o segundo fator. Um terceiro fator é que a Inglaterra, ela sempre resistiu à ideia de uma União Europeia, de um bloco que buscava uma integração total. A Inglaterra sempre defendeu que a União Europeia fosse apenas uma zona de livre comércio, tal como é o NAFTA. Eles não queriam, na verdade, moeda única, como nunca aceitaram, né? Eles mantêm até hoje a libra esterlina, não queriam livre circulação de pessoas, não queriam leis comuns, mas foram voto vencido, né? A União Europeia hoje tem 28 países, no caso vai ficar, na verdade, com 27 nações agora, né, com a saída da União Europeia, que vai levar 2 anos, né? Ontem o parlamento britânico, ele aprovou a saída, né, porque houve plebiscito, mas o poder legislativo, o parlamento, deveria, na verdade, aprovar. E eles vão levar agora 2 anos para desfazer todo o processo, na verdade, de integração do bloco europeu. Nós podemos dizer que, como consequências, né, a gente pode dizer que, como consequência, a gente vai ter, primeiro, a Inglaterra, ela vai endurecer, né, o controle sobre as suas fronteiras e vai dificultar de sobremaneira a entrada de imigrantes, né? Ela vai adotar uma política muito mais xenófoba em relação aos imigrantes. Isso é uma consequência imediata, né? E isso vai afetar não só o não europeu, mas vai afetar o próprio europeu. Vai afetar o imigrante dos demais países da União Europeia, que até então tinham livre circulação como estudantes, como turistas e também como trabalhadores, né?
vai ter uma regra de transição, né? Então eles vão ter que dar um prazo, né? Para o europeu que mora, que já está lá dentro da Inglaterra, ele vai ter, talvez eles assegurem um direito adquirido, da mesma forma que o inglês que trabalha ou que estuda, né, fora da Inglaterra, nos demais países da União Europeia. Eles vão certamente assegurar, e a partir de uma certa data não vai valer mais a livre circulação de pessoas, né, entre os 27 países e, no caso, a Inglaterra. Então isso vai ser uma primeira consequência, na verdade, que é importante, né? A Inglaterra vai sair, na verdade, do chamado Tratado de Schengen, né, que estabelece a livre circulação. Uma segunda consequência também importante é o fato de que a saída da União Europeia vai dar um baque sobre o PIB, provavelmente uma queda de 2 a 5% no PIB. Por quê? Porque com a saída da Inglaterra, os produtos ingleses eles vão ficar mais caros, né? Porque eles vão ter que pagar tarifas alfandegárias para entrar nos demais membros da União Europeia. Hoje existe uma livre circulação, mas sem a participação no bloco, os produtos ingleses vão pagar, né, muito mais, vão pagar tarifas alfandegárias, né? Então isso vai diminuir a competitividade, vai diminuir as exportações inglesas para a União Europeia. E 50% do comércio da Inglaterra é feita com os demais 27 membros do bloco europeu. Então isso vai ser um baque, né? Isso, esse baque sobre a economia, ele vai ser influenciado também pelo fato de que algumas empresas, né, grandes, bancos, como por exemplo JP Morgan, o banco HSBC, já anunciaram que vão transferir operações de Londres para outras cidades que fazem parte da União Europeia, né? Então isso também não só vai afetar a economia, vai afetar o papel de Londres como um centro financeiro, mas isso também vai ter um impacto sobre o emprego, né? Milhares de empregos em bancos, né, no setor financeiro como um todo, eles vão desaparecer. Então isso vai ser uma consequência também negativa da saída da União Europeia, da Inglaterra da União Europeia, né? Então o desemprego tende a aumentar, pelo menos aí, na verdade, num curto prazo. Uma outra consequência importante que nós não podemos descartar é o fato de que a Grã-Bretanha ela é composta por Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. A Escócia recentemente fez um plebiscito, né, para decidir se continuaria dentro da Grã-Bretanha ou se sairia, se tornaria um país independente. E eles, por uma diferença muito pequena, eles se mantiveram dentro da Grã-Bretanha. Só que agora, com a decisão da Grã-Bretanha de sair, isso pode fazer com que os escoceses queiram fazer o novo plebiscito e queiram se separar da Grã-Bretanha e se tornar um país independente, porque assim a Escócia se manteria como membro da União Europeia, né? Quer dizer, ao se separar da Inglaterra, ela se tornaria independente e continuaria como membro do bloco europeu. Isso pode ser uma consequência, na verdade, importante, né? Quer dizer, isso aí vai, na verdade, fragmentar, né, o Reino Unido da Grã-Bretanha ainda mais. Aquilo que sobrou do antigo Império Britânico, né, que foi o maior até a primeira metade, o maior do mundo até a primeira metade do século XX. Então isso seria uma consequência, é possível que isso aconteça. Uma outra consequência importante é que essa saída da União Europeia, essa saída da Inglaterra, né, estou aqui, na verdade, confundindo, na verdade, essa saída, né, da Grã-Bretanha da União Europeia, isso pode ter um efeito dominó. Outros países do bloco
como é o caso, por exemplo, da Holanda, que está tendo eleição agora e que é possível que vença um governo nacionalista e populista, que é o caso também da França, onde a líder de extrema-direita Marine Le Pen tem probabilidade de ganhar a eleição, na Itália também. Então, é possível que a saída da Grã-Bretanha do bloco europeu faça com que governos anti-União Europeia, né, governos contrários aos imigrantes, governos de cunho nacionalista e populista vençam eleições nesses países. Se isso acontecer, é provável que esses novos governos que assumam, eles realizem plebiscitos e queiram que a população decida se quer ou não ficar no bloco europeu. Então, é possível que novos países, né, também decidam pela saída. E caso isso aconteça, né, caso isso aconteça com uma França, por exemplo, com uma Itália, a saída de países de peso econômico como esses que eu acabei de citar coloca em risco certamente o futuro do bloco europeu, da União Europeia, né? Aquele projeto que começou em 1957 e que hoje é o projeto mais bem acabado, né, de uma integração, ele está correndo um sério risco, né? A nível internacional, isso é um sinal importante, né, de que cresce uma resistência, uma rejeição à globalização, né? Quer dizer, ao invés de fronteiras abertas, ao invés de uma integração de países, esses episódios, esses fatos históricos aí, essa saída da Inglaterra e de outros países como a França e uma provável enfraquecimento ou fragmentação da União Europeia é um sinal claro de que nós estamos vivendo um momento de resistência, né, à globalização, um momento em que cresce o nacionalismo, cresce o discurso de que é importante se fechar as fronteiras, é importante se barrar os imigrantes, é importante impor barreiras alfandegárias, né? É importante fortalecer o protecionismo, e tudo isso, na verdade, coloca em risco o processo de globalização que vem acontecendo nas últimas décadas, né? Quer dizer, ao invés de livre circulação de mercadorias, de capitais, de informações e de pessoas, né, como vem acontecendo apesar das dificuldades nas últimas décadas, nós podemos ter um efeito contrário, um fechamento dos países uns para os outros, né, com o levantamento de barreiras protecionistas, o que vai diminuir o comércio, né, o aumento da restrição aos imigrantes, o que vai aumentar, na verdade, a xenofobia, e é possível que isso até aconteça com o fluxo de capitais e de informações, né? Quer dizer, hoje a globalização enfrenta a sua primeira grande crise, né? Seu primeiro grande teste. Na verdade, o desemprego provocado pela globalização, os riscos que o terrorismo trouxe com a livre circulação de pessoas, estão fazendo com que em grande parte do mundo, não só na Europa, mas também, né, nos Estados Unidos com a eleição de Trump, haja o avanço do nacionalismo, do avanço de governos nacionalistas e populistas, e isso queira fechar os países, as suas fronteiras, uns para os outros, e isso ameace o avanço do processo de globalização. Doutores, é isso aí. Tá? Essa é a dica, é uma aulinha aí de 15 minutos, tá? Aproveitem que é um assunto principal.
tá? Compartilhem, dê aquele like, beleza? Tá? Um abraço a todos.